Aleluia. Glória a Deus. Acho que não está sem áudio, sabe? Glória seja o nome de Jesus Cristo. Vê aí se o áudio já apareceu, irmão. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui nesta tarde para dizer para você que Jesus, ele é bom, né? Que a sua misericórdia estende-se de geração em geração, que o seu poder é infinito, que ele dá vida àqueles que não têm vida, que ele traz, não é, o homem ao conhecimento da grandeza de Deus, ele traz o homem ao conhecimento da bondade de Deus. Dá uma olhadinha aí, Sara, se tem áudio aí, no seu, ou no meu, lá dentro. Aleluia. Porque o Senhor, ele tem os seus propósitos, né? Eu estava ali, Senhor, o que falar, né? De ti nesta tarde. São tantas coisas, são tanta experiência, são tantas maravilhas, são tantas coisas tremendas, né? Que a gente aprende no decorrer da nossa vida, aprende no decorrer dos dias. São tantas experiências. Eu estava conversando com o irmão e ele disse assim, olha, nós vamos abrir, né? Nós vamos conversar com a pastora Cida, e a pastora Cida, ela tem assim um baú de experiências, né? Aleluia, são muitas experiências vividas com Cristo, e experiências gloriosas, experiências de cura, de milagres, de ver realmente Deus operar. Estou com 54 anos, né, irmãos, e nesses 54 anos de vida, eu digo para Jesus que eu não tenho motivos para abandoná-lo, não tenho motivos para deixá-lo. Eu aceitei Jesus aos 10 anos de idade, com 14 anos, devido ao meu pai ser ateu, ele não aceitava um crente na casa dele, e eu não podia ir para a igreja, então eu resolvi ir para o mundo, né? Eu resolvi ir para o mundo, e lá no mundo, passei um ano lá, né? Eu tive experiências terríveis, experiências que hoje me servem para até mesmo para o meu ministério, mas tive experiências muito ruins, não foram experiências boas, não foram experiências agradáveis, foram experiências muito ruins, mas que são válidas também, né? Foi lá que eu vi os jovens se matando, né? Pessoas morrendo por causa das drogas. Hoje eu trabalho nessa área da libertação do drogado, do viciado, né? Pessoas morrendo por causa das drogas, pessoas que morriam, né, por causa de inimizade, por causa de droga, pessoa que tinha partidarismo, né, tem as gangues, essas coisas. Então, 14 anos, nos meus 14 anos, eu aprendi a fumar, eu bebi com 14 anos, né, eu passei por momentos, né, muito desagradáveis. Você vai tocar agora? Ah, tá. E passa coisas assim, desagradáveis, assim, de coisas desagradáveis, perdi amigos, né, lá no mundo. Então, descobri que nem todo mundo que usa droga, nem todo mundo que é dependente químico é bandido, nem todo mundo não é? Nem todo mundo está ali porque ele quer estar ali. Tem pessoas que estão ali porque eles não conseguem sair dali. Tem pessoas que entraram sem nem saber no que estava entrando, não é, irmãos? Porque a maioria das pessoas tem uma visão de que a pessoa que usa, que é dependente químico, a pessoa que está na rua, o que usa o crack, o que usa a maconha, ou seja lá que tipo de substância for, ou que tipo de droga for, as pessoas têm a impressão de que todas essas pessoas são marginais, são pessoas que, aleluia, são pessoas más, são assassinos, estupradores, ladrões. Nem sempre, irmãos. Eu convivi, não é? Eu tive, dos meus 14 aos meus 15 anos, eu tive uma preparação, eu creio por Deus, né? Não me droguei, não cheguei a usar droga nenhuma. Na verdade, eu aprendi a fumar, né? Mas cigarro, né? Nicotina, graças a Deus, Jesus teve misericórdia de mim, não me deixou viciar. E aprendi a beber, por causa da farra das amigas, porque a maioria dos nossos namorados eram pessoas dependentes químicos, e quando eles estavam se drogando,
no caso do meu namorado, não me deixou eu entrar nessa vida. Ele disse, não, Cida, se você começar a usar maconha ou qualquer outra coisa, eu tiro você da minha vida. Então, eu gostava muito dele, né? Então, eu não quis perder o namorado, então, não, jamais. E ele dizia para as pessoas assim, se eu descobrir que alguém está passando droga passiva, se eu descobrir que alguém está ensinando você a usar droga, eu vou matar. Então, a Ceilândia, que eu fui criada na Ceilândia, era muito violenta, né, irmãos? Era muito violenta. Aleluia. Era uma violência muito grande. Aleluia. Na minha época de adolescência, havia uma violência muito grande ali na Ceilândia, muito tráfico, muita boca de fumo, não sei como é que está lá hoje, né? Mas no meu tempo era assim, muita violência, muita coisa ruim. Então eu vivi nesse meio, eu vivi neste meio, eu vivi no meio daqueles que eram ladrões, sim, eu convivi com ladrões, mas não roubei, né? Mas eu conheci esse lado dos que roubavam, que usavam as drogas e roubavam e mantinham o seu vício roubando as pessoas, mas também conheci pessoas que eram viciados, mas que trabalhavam para manter o seu vício, que também não é bom, não é? Que também tudo que ele fazia era para aquele vício. Era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa esforçada, mas tudo que fazia era em função daquele vício. Tudo que fazia era em função daquilo ali, não é? Então eu aprendi a amar essas pessoas, porque no meu passado, irmãos, eu vi meninos de 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17, crianças morrerem por causa da droga, por causa do tráfico. Eu via, né, amigos matar amigos por causa de acerto de conta, por causa de droga, né? Amigos, vivia junto ali, né? Todo mundo unido ali, mas se o fulano passasse a droga para o outro e o outro não pagasse no dia, não tivesse como pagar, não pagasse, enrolasse, alguma coisa seguinte, o fim daquela pessoa era triste, né? Eu cansei de perder amigos, né? A gente estava de noite ali, todo mundo reunido, brincando, rindo. Quando era no dia, ó, fulano está morto. Acharam fulano num beco morto, acharam fulano, não é, aleluia, jogado no cerrado, morto, por causa de acerto de contas, por causa das drogas, não é? Então, foi um tempo difícil, estava longe da casa do Senhor, tava, mas talvez se eu não tivesse passado por esse período da minha vida, eu hoje não teria tanto desejo de ver jovens, pessoas libertas das drogas, libertas, porque às vezes entra, não é? Depois quer sair, não dá conta. Igual o meu namorado, que ele dizia para mim, Cida, eu não lhe aconselho a fazer isso. Por quê? Porque você vai entrar e depois você não vai dar conta de sair. Eu não dou conta de sair disso. Eu não dou conta. Eu até quero, mas eu não dou conta de sair. E era visto como um marginal, era visto como um bandido, né? Porque ele usava droga e era visto como um bandido. E era uma pessoa maravilhosa para mim. Para mim, ele era uma pessoa maravilhosa. Olha, irmãos, era uma pessoa que usava droga, uma pessoa que se, né, que estava ali, às vezes, muitas vezes, chapado, como diz o povo, né? Mas ele nunca gritou comigo, ele nunca levantou a mão para mim, ele nunca me maltratou, ele nunca... Não, na verdade, uma pessoa super carinhosa, amorosa comigo, com a família, mas o negócio dele é que ele se drogava, ele era uma pessoa doente, não é? Porque ele estava doente. E como é que a pessoa começou a usar droga? Na escola, alguém fez, ele, é legal, usa, faz, tá? E ele entrou e não conseguiu mais sair. Então, eu vivi esse tempo, né, de conviver com pessoas que realmente precisavam de ajuda, e muitas vezes, dentro desse meio aí, em que eu estava, nessas amizades que eu estava com elas, eu tinha pena de algum deles. Eu olhava os pais, o sofrimento da família, o sofrimento dos pais, que eu tive um irmão que foi viciado, né, e que teve problemas com droga. Na verdade, eu creio que os dois experimentou, mas um foi mais do que o outro. Tive problemas com a família que vivia no alcoolismo. Meu pai era alcoólatra, meus dois irmãos se tornaram alcoólatra,
não é? E vieram se libertar depois que eu aceito, que eu voltei para Jesus, né? Que eu voltei para a casa do Senhor, e aí fui orar, fui pagar um preço grande por eles e pelos meus amigos que tinham ficado no mundo. E até hoje eu tenho essa missão de orar pelas pessoas que estão nos vícios, as pessoas que estão sendo escravizadas, irmãos, pelas drogas, escravizadas pelo crack hoje. Eu estava orando um dia, o Senhor disse, minha serva, crack não é a droga, crack é um demônio. A gente sabe que todas as drogas são induzidas por Satanás, mas o crack, então, é uma coisa terrível, não é? Ele faz a pessoa definhar. E muitos de nós que somos servos de Deus, irmãos, nós que somos crentes, que temos autoridade para expulsar demônios, né? Muitas vezes nós, os próprios crentes, eles tratam esse tipo de pessoas com descaso. Os crentes, né? Nós que somos filhos de Deus. Eu estava ministrando sobre a mulher pecadora que entrou na casa de Simão, quarta-feira passada, a mulher pecadora que entrou na casa de Simão. Ali, aleluia, eu trago uma coisa, irmão, para meditar com vocês, acaba que Jesus me leva para outro lugar. A mulher pecadora que foi à casa de Simão, quando Jesus estava ali sentado, a gente vê que ali, quando aquela mulher chega, que ela vai, que ela se ajoelha aos pés de Jesus Cristo, e que ela chora ali, né, e que ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, Simão, ele julgou Jesus Cristo, ele não julgou a mulher, ele julgou o Senhor Jesus, não é? E eu falava, Simão, a palavra de Deus diz que Simão era leproso, Jesus entrou na casa de Simão, Jesus sentou à mesa de Simão, Jesus, ele foi à casa de Simão, ele podia não ter ido, Simão era um leproso, e nos dias que Jesus esteve com o povo aqui na terra, não é? No passado, não sei se hoje ainda é assim, não é? Mas no passado, os leprosos eles eram excluídos da sociedade, excluídos de sua família, excluídos de todos. Onde tinha um leproso, ele tinha que passar gritando, leproso, 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 para as pessoas não terem contato com ele. Aleluia, porque o leproso, naquela época, ele era excluído, era igual uma pessoa que tem uma doença. Por exemplo, tem pessoas que até hoje têm um preconceito com a AIDS, né? Fala, se você chegar e falar para alguém, olha, fulano é idético, ele nem pega mais na mão da pessoa, ele passa de largo, porque ele tem até medo da pessoa respirar perto dele, não é? Porque as pessoas, às vezes, são preconceituosas. Na verdade, a lepra pegava sim, né? Pegava sim, facilmente. Mas a AIDS não pega assim facilmente, né? Que já é outro caso aí, que a gente vê muito hoje, irmãos. Eu trabalho com pessoas que têm AIDS, né? E que eu não falo para ninguém que as pessoas têm. Trabalho com elas, oro com elas, trabalho assim para Jesus curar, para Jesus dar força, né? Que é uma doença que traz muita tristeza, que traz muita depressão, que a pessoa fica muitas vezes perturbada por causa daquela doença. E a gente trabalha em aconselhar, em fazer uma oração para ter alívio. Então, mas a gente vê que se você chega para algumas pessoas assim, olha, fulano tem HIV, né? Às vezes não precisa ter nem a doença, só o vírus, né? Fulano tem HIV. Nossa, aquilo ali já é motivo das pessoas excluir. Algumas pessoas excluem, né? Algumas pessoas... O que aconteceu? Já voltou o áudio, amém. Porque eu tenho um gatinho, que às vezes eu estou fazendo alguma coisa aqui, e ele sai andando em cima do teclado, aí ele desliga o microfone, às vezes desliga algumas coisas, e aí quando a gente começa a falar, a gente não sabe o que é, mas a gente o meu gato, ele é muito apegado comigo. Tem um gato que, não sei de onde ele veio, mas é uma bênção na minha vida esse gato. Então, queridos, a gente vê, né, assim, o preconceito das pessoas. E Jesus, ele não tinha esse preconceito, como ele não tem. Ele entrou na casa de um leproso. Preste bem atenção. Jesus, ele entrou na casa de um leproso. Ele se assentou à casa de Simão. A Bíblia diz que Jesus foi à casa de Simão, o leproso, né? Então, a gente acredita que Simão ainda era leproso. Aí ele chega aquela mulher, né? Aquela mulher pecadora, né? O pecado exposto, o pecado... Todo mundo sabia que ela era uma pecadora, que era uma mulher de vida, né? Aleluia, que não condizia à sociedade, aos padrões da sociedade daquele tempo. Aquela mulher chegou ali, ela se curvou
diante do Senhor Jesus, e ela começou a chorar, não é? Porque ela sentiu os seus pecados, e ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugá-los com seus cabelos. E Simão, imediatamente, ele disse, olha, mas se esse homem fosse um profeta, né? Ele pensou consigo, se esse homem fosse esse profeta, né? Que o povo diz ser, que ele é, não é? Ele saberia que quem toca nela é uma pecadora, quem toca nele é uma pecadora. Desculpa, irmão, estou trocando as coisas hoje, um pouco cansado. É uma pecadora. Imediatamente o Espírito, né, trouxe Jesus Cristo, né, que Jesus é onisciente, onipotente, e ele olhou para ele e disse, Simão, eu entrei em tua casa, tu não me deu ósculo santo, né? Porque tem um costume de até hoje, né, alguns beijam a mão ou beijam no rosto, que é o símbolo do ósculo santo. Eu já aprendi que o ósculo santo é você beijar na mão do seu irmão. Então Jesus disse, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deste, tu não me recebeste com ósculo, né, santo, eu me assentei na tua mesa e tu não me deu, né, água para me lavar os pés, não é? Mas essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não deixa de enxugar, lavar os pés com as lágrimas, né? Lavar os meus pés com lágrimas e secá-los com os cabelos, né? Então, o que Jesus quer dizer ali para Simão? Simão, olha, você está tão importunado com a vida desta mulher, você se esqueceu da sua própria vida. Não é verdade, queridos? Então, é isso que, às vezes, hoje no nosso meio ocorre. Eu digo que hoje as pessoas, elas têm um negócio sério. O filho da fulana é marginal, é bandido, porque ele se droga, porque é isso. Ao invés de nos unirmos e orarmos uns pelos outros, né? E procurar conhecer realmente quem é aquela pessoa, se realmente aquela pessoa é um bandido, ou simplesmente a pessoa está doente, porque foi levado, não é? A este estado de doença, não. Já começa, às vezes, a criticar as pessoas, né? E, às vezes, critica até aqueles que ajudam, porque quando eu vim para Samambaia, que eu comecei a trabalhar aqui, que eu já trabalhava há muito tempo com esse pessoal, eu comecei a ir mesmo para as bocas de fumo. Eu comecei a ir realmente para dentro, lá do meio deles mesmo, né? E para mim ir para lá, eu tinha meu cabelo curto na época, e bem cacheado, então eu bati o cabelo, né? Vestia uma saia jeans, calçava um tênis, e vestia uma blusa, às vezes amarrava na cintura, e eu ia, botava um boné e ia, né? Levava a Bíblia dentro da sacola, e muitas vezes cheguei aí no meio deles, né? E chegava como se eu fosse uma deles, que o apóstolo Paulo diz assim, fiz-me de sábio para ganhar os sábios e de tolo para ganhar os tolos, não é? E eu me chegava a eles como uma deles, né? Como se fosse do grupo deles. E ali, muitas vezes, ficava por ali, eu e alguém, né? Que eu nunca, sempre eu ia com alguém, e ficava por ali, puxava conversa, né? Com eles, na mesma linguagem deles, porque eu vim de lá, do mundo deles. Então, até um certo tempo, eu sabia, hoje eu não sei mais, não, irmão, engraçado, né? Hoje eu não sei mais falar a linguagem deles, não, porque a gente vai amadurecendo espiritualmente, e a gente vai perdendo, né? O meu filho, quando ele começou a fazer direito, ele falava muita gíria, ele falava muita coisa, mas hoje, ele hoje é um advogado, então, a maneira do meu filho falar hoje mudou, porque não vai poder chegar diante de um juiz, diante de uma pessoa e falar, né? Hoje eu tenho dificuldade em falar gíria, em falar certas coisas. Mas até um certo tempo na minha vida eu ainda lembrava e falava. Eu ia para as bocas de fumo como servo de Deus e eu tinha que falar a linguagem deles para que eu pudesse ganhá-los, não com palavrão, mas e aí, cara, chega aí, né? Esse tipo de coisa, a gente tinha que falar para que ele pudesse ter confiança em nós, porque se ele não sentisse que eu era uma deles, eles jamais chegariam perto de mim. E ali eles chegavam perto de mim, a minha mãe chegou muitas vezes a dizer assim, olha, qualquer hora dessa, eu sei que você vai morrer, minha filha. Mas eu dizia, mãe, a palavra de Deus diz que aquele que perder sua vida por amor a Cristo, achará. Por quê? Por amor às almas. Porque um missionário, ele não tem, irmãos, ele não tem sobre a vida dele controle. E a palavra de Deus diz que nós temos que temer aquele que mata
o corpo e lança a alma no inferno. Nós não podemos temer aquele que mata só o corpo. E se a alma estiver salva, a palavra de Deus diz que todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. E todo aquele que ganhar a sua vida, não é? Perdê-la-á. Aquele que fica poupando a sua vida com medo disso, com medo daquilo, não prega o evangelho, tem medo disso, tem medo daquilo. Então, se uma hora Deus o livre, porque todos estamos sujeitos, né? Claro que nós temos que vigiar, né? Não estou mandando isso aí, não. Eu fazia porque o Senhor Deus me deu a ordem para fazer. E ali muitas vezes entrei em boca de fumo, no meio de pessoas muito perigosas. Irmãos, olha, eu tive estava na igreja, isso aconteceu na igreja. Eu cheguei na igreja um dia, lá na Ceilândia Sul, na época que eu mudei para lá, tinha um prostíbulo do lado da igreja, assim. E eu sempre evangelizava as prostitutas daquele lugar. Muito carinho, com muito amor, né? Porque Jesus veio para os perdidos. Ele disse que o são não precisa de médico, mas sim os doentes, né? E ali cheguei na igreja, de repente, alguém entrou na igreja correndo e disse, olha, corre, acorde, estão espancando um jovem ali fora, né? E quando alguém saiu, um dos irmãos saiu, ele saiu e disse assim, não, ninguém vai lá não, misericórdia, é muito perigoso. E aí eu falei para o irmão, o que está acontecendo? Ele disse, estão espancando um rapaz aí atrás. E aí eu fui, alguém disse, pastora, não vai não. E aí eu disse, eu preciso, porque eu sabia que eles usavam droga lá atrás da igreja, eu sabia que eles fumavam, né, e faziam outras coisas lá atrás da igreja. Quando eu cheguei lá, eles estavam batendo num rapaz, tanto, irmão, que o rapaz estava todo ensanguentado. E o que os irmãos fizeram? Correram, fecharam a igreja, né, fecharam a porta da igreja e ficaram dentro da igreja. Os homens da igreja correram e fecharam a porta, né? Eu entendo que tem medo de uma arma, tem medo, eu entendo. Mas, irmãos, há momentos que nós precisamos de crer no que está em nós. E eu cheguei, e eu falei com eles assim, oi. E aí, um deles muito endemoniado mesmo. Ele olhou para mim e disse, o que que você quer? Eu disse, meu filho, eu quero só falar um pouquinho com você do poder de Deus. Ele disse, sai daqui, que isso aqui não tem nada a ver com você. Eu disse, olha, se você mata esse moço, você vai preso. E ele, irmãos, ele possesso fora de si, não estava só ele, tinha um bocado assim, mas eu fiquei a uma certa distância, né? Falando com ele, claro que eu não vou me expor. E aí eu comecei a falar com ele, e ele largou o rapaz e veio na minha direção, e eu, Senhor, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Aí veio outro atrás dele e falou, cara, para com isso, ela está falando uma coisa certa, vamos parar com isso, vamos parar com isso. E ele começou a me chamar de princesinha, não sei o quê, princesinha, não sei o quê, princesinha. E aí eu falando com ele, falando de Jesus, meu filho, Jesus te ama. Misericórdia, está repreendido, Jesus ama você, Jesus ama essas vidas que estão aí, porque, irmão, o amor de Deus, irmão, o amor de Deus, ele é profundo, ele é poderoso, ele faz com que uma vida endurecida se volte para Deus. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Aleluia, o amor de Deus faz milagres, a pessoa de Jesus, o nome de Jesus é muito poderoso. Eu disse, meu filho, me deixa falar com você em nome de Jesus Cristo. Aí saiu mais duas irmãs, né? Saiu mais duas irmãs, foi ver se eu estava bem. E aí, nessa hora, ele já tinha largado o homem, já os irmãos espancaram tanto que mataram o rapaz. O rapaz foi internado, né? Depois da gente conversar com ele. Quando ele largou o rapaz já estava vivo, mas o rapaz foi levado para o hospital e lá ele faleceu, né? Os bombeiros levaram. Depois que eu conversei, né, com ele, e ele, irmão, assim, o homem estava endemoniado. Assim, você olhava nele, você via, Senhor, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, Jesus. Porque, irmão, se nós pregamos um evangelho que nós não cremos, irmão, se nós pregamos um evangelho em que nós não acreditamos, se nós pregamos simplesmente no altar, mas na hora de dar prova desse evangelho, nós não temos coragem de dar prova desse evangelho. Jesus disse assim, olha, ser-me-ei testemunhas, não é? Por todos os lugares. O Senhor disse, ó, você vai ser minha testemunha em Samaria, você vai ser minha testemunha em todo lugar que você passar, você vai ser minha testemunha. Eu tive ano passado na Argentina, e na fronteira,
ali tem muitos gringos, muitas pessoas. E eu fui falar com uma senhora, uma moça, a respeito de Jesus. Eu fui falar com ela. E aquela moça bateu em mim, ela deu no meu rosto. E quando ela bateu no meu rosto, eu disse, pode bater do outro lado, filho. Porque Jesus lhe ama. E ela bateu de novo, eu disse, pode bater de novo, mas Jesus lhe ama. E ela bateu de novo, eu disse, Jesus lhe ama. E aí tinha um pessoal assim comigo, eu falei, não precisa vir não. Não é? E aí ela começou a falar um bocado de coisa que eu pensei assim, nossa, ela deve estar endemoniada, né? Mas ela começou a falar um bocado de coisa da minha vida, eu falei, não, essa moça não está endemoniada, não. Ela realmente está em si. E aí, de repente, eu comecei a falar para ela, eu falei de Jesus para ela. Irmãos, eu levei 3 tapas, mas foi bem dado mesmo, na cara, assim, pá, pá, pá. E ela batia de um lado e dizia, pode bater do outro, minha filha, mas você vai ouvir. Porque Jesus mandou eu vir lhe dizer que ele lhe ama. Ela, pá, do outro lado. Jesus mandou eu lhe dizer que ele lhe ama. Depois fiquei sabendo, né, que aquela moça era uma moradora de rua. Fiquei sabendo que aquela moça, ela vivia ali, né, naquele lugar ali. E ela era realmente uma pessoa perturbada. Por que você está falando isso? Não estou falando isso para me exaltar. Não estou falando, mas será que nós temos cumprido o ID de Jesus Cristo? Se nós temos amado as almas, nós temos orado por elas, nós temos pago um preço por elas. Não estou mandando você ir fazer o que eu faço, não. De forma nenhuma, porque para mim estar fazendo o que eu faço hoje, eu tive uma preparação e um período de oração muito grande, e eu recebi uma ordem de Deus, um ID de Deus, uma ordem que que eu fosse. Não é? Então o Senhor chegou até a dizer para mim, se tu não for, se tu colocar empecilho, eu tiro o empecilho de um jeito ou do outro. Então, para a glória de Deus, nós temos ganhado várias pessoas que vivem nas drogas. Para a glória de Deus, eu tenho pessoas que hoje são pastores, são missionários, são pessoas que estavam no mundo das drogas, que estavam lá no mundo meio perdido. E o Senhor Jesus, através da minha pessoa, ele foi lá e resgatou aquelas pessoas. Mas isso eu não estou dizendo, você tem que ir lá e fazer. Estou dizendo que nós precisamos, pelo menos, amar essas pessoas. Amar os que estão dentro da nossa própria casa. Amar e orar por eles. Não desistir, não abrir a mão. O que aconteceu com o rapaz lá naquela noite? Tão endemoniado, né? Que ele estava espancando o outro. Aquele moço, irmãos, ele ficou... Quando ele chegou mais próximo a mim, ele disse assim, você é a mulher que canta, porque eu sempre canto na igreja. Eu gosto de abrir os cultos com muito louvor. Eu amo abrir os cultos com louvor e cantar muito. Então, eles sentavam atrás da igreja para se drogar e eles ouviam eu cantando. Aí ele disse assim, você é a mulher que canta. Aí a princesinha que canta, né? Você é a princesinha que canta. Aí eu falei, para a glória de Deus, eu sou a princesinha que canta, porque eu sou princesa de Jesus. Eu sou filha do rei, do soberano. Você não quer fazer parte, não? Eles cantam aí uma música para mim. Aí eu comecei a cantar. Aí eles foram se acalmando. Eu cantei 3 louvores, irmão. Aí deu tempo das outras pessoas chamar o bombeiro. Aí eu aconselhei para o amigo dele, leve ele para casa, né? Porque eu não sabia que estado estava a outra pessoa. Eu falei, leve ele para casa. Alguém disse Aí o povo foi juntando. Depois comecei a cantar, que eles se acalmaram. Aí alguém chegou e falou assim para mim, olha... disseram que não sei quem foi buscar uma arma para matar ele. Eu falei para o amigo dele, leve ele para casa. Ele está muito ruim, ele tá, né? E ele, não, você vai me dar um abraço. Eu falei, não, eu não vou abraçar você não, porque você está, aleluia, precisando de ser cuidado. Vá para casa, também sua mãe está tudo jovem, irmão, tudo novinho, não é? Pessoas que precisavam ser amadas. E ali eles saíram, o bombeiro chegou. Quando o bombeiro chegou, aí eu saí do local, né, que ele tem que sair, eu saí do local, eles prepararam o rapaz e levaram. Só que o que eles espancaram, o que ele estava espancando, faleceu. Também não sei o que aconteceu mais com esse rapaz, mas pelo menos ali naquela hora, nós podemos ajudar, né, alguém que ia ser totalmente estraçalhado, irmão. O homem já estava totalmente desfigurado, de pancada, de fúria do inimigo. Aí você fala assim, mas a senhora tem pena desse tipo de gente? Irmão, ama. E é um instrumento nas mãos do inimigo, o adversário usa a pessoa vai lá,
se droga, depois o inimigo entra e usa aquela pessoa. Nós temos que lembrar que nós somos criaturas de Deus. Olha, Simão era leproso, mas ele não olhou, irmão. A situação dele foi olhar a situação da mulher pecadora. Quantos de nós um dia, irmãos, tivemos no mundo fazendo, printando e bordando. Aí quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos chegamos para Jesus, aí nós nos esquecemos da bondade que o Senhor usou para conosco. Quantos que outrora eram viciados, quantos que outrora eram bebedores de cachaça, eram alcoólatras, que talvez faziam coisas até piores do que este moço fez, não é? Aleluia, mas que hoje, quando você vê um drogado, quando você vê uma prostituta, quando você vê um homossexual, quando você vê uma pessoa, aleluia, no lesbianismo, você, às vezes, quantos que Jesus já tirou do homossexualismo, do lesbianismo, mas hoje, quando vê, ao invés de dizer assim, olha, Jesus ama, Jesus, né, não, passa de largo, não, isso não faz parte, não tenho nada com isso. Uma irmã, uma época, quando eu estava fazendo esse trabalho, né, que hoje eu não tenho feito esse trabalho, de sair em boca de fumo, essas coisas, não. Irmão, eu gosto de pescar, eu sou pescadora. Jesus disse, olha, eu vos chamei para ser pescadores de homem. E eu me fiz pescadora. Aleluia. Né? Eu me fiz pescadora. Louvado seja Deus. E eu gosto de pescar, eu vou mesmo. Eu vou na beira do poço, eu vou na beira do lago, eu vou no mar. Onde Jesus me chamar, eu vou pescar. Por quê? Porque tem vidas para o reino de Deus, né? O Senhor Jesus, os pescadores que ele chamou ali na praia ali do Mar da Galileia, ele disse, olha, eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Vocês não vão ser pescadores de peixe, mas pescadores de homens. E eu já entrei em centro de macumba, não tem que me vangloriando, não. Já entrei em centro de macumba, já ganhei mães de santo para Jesus dentro do centro de macumba, não é? Hoje eu não faço esse trabalho de ir nas bocas de fumo, esse tipo de coisa, porque o nosso trabalho hoje é bastante corrido. Deus mudou a minha função. Porque Deus vai nos mudando a função, né, irmão? Deus hoje tem me levantado para preparar quem vá, né? Hoje eu preparo obreiros para irem ao campo, para buscar essas vidas, para ensinar estratégias de resgatá-los desse pecado, dessa doença, que não é nem um pecado, é uma doença. Não é? Às vezes você que está aí me assistindo nesse vídeo, tem alguém na sua casa que às vezes é viciado, tem alguém na sua casa que às vezes está doente, né, drogado, alcoólatra, e aí você diz, você vai para o inferno, porque você é um viciado, porque... Irmãos, a droga se torna uma doença, o álcool também, o fumo também, as pessoas precisam ser curadas e libertas, e só Jesus tem poder para isso. Por quê? Porque um viciado ele não vai querer ir para uma casa de recuperação, é raro os que querem ir, não querem fazer um tratamento, é raro, e eles não entendem que isso é uma doença, né? Eles não entendem que é uma enfermidade, que é uma doença, que é algo maligno que foi plantado na vida deles. Não é verdade, irmão? Aí você pode dizer assim, é porque você não tem ninguém assim na sua casa. Não, eu tive um irmão que eu amo demais, sou apaixonada pelos meus irmãos, e eu tive um irmão que se jogou nas drogas, e eu paguei preço, irmãos, eu paguei preço, meu irmão foi liberto, para a glória de Deus, saiu daquele mundo, não é? Aleluia. Tinha outro que bebia, que misericórdia, só o sangue do Cordeiro, paguei preço também, Jesus libertou, meu pai bebia de morrer, Jesus libertou do fumo, Jesus libertou do álcool, Jesus libertou meus irmãos de fumo, Jesus libertou do álcool, mas eu orando, amando, nos pés de Jesus, entendendo que um dia eu fui lá no mundo, um dia eu vi jovens que diziam, Cida, cara, eu quero sair disso, mas eu não dou conta, e realmente não saíram mais daquilo. Por quê? Porque foram mortos, porque antes deles poderem sair, Satanás ceifou. E eu vou dizer para você que me vê neste vídeo, você que me escuta, você que vai me assistir, compartilhe. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitas pessoas abandonando seus entes queridos dentro
não é, de dificuldades como essa, abandonando, não aguento mais, porque o diabo, a primeira coisa que o diabo põe na sua mente, você não vai conseguir sair disso, você não vai conseguir que essa pessoa seja liberta, essas suas orações não estão adiantando de nada, porque isso sucedeu comigo, eu fiquei magrinha. Magrinha assim, né, que eu não fui magrela, né, com todo respeito às irmãs que são magras, não quero ofender ninguém. Aleluia. Mas eu nunca fui magrinha, não. Mas eu fiquei bastante magra quando eu paguei preço pelo meu irmão. Porque jejum e oração, e madrugadas de joelho e oração. E eu dizia, Senhor, a tua palavra diz que tu liberta, a tua palavra diz que o homem vai conhecer a verdade vai libertar, não é? E amando, não amaldiçoando, não dizendo você vai morrer, você vai para o inferno, você vai morrer, o diabo vai te carregar, porque, irmão, às vezes, eu entendo você, às vezes você está me assistindo, dizendo assim, mas eu só não sabe a luta que eu tenho passado, irmã, eu sei. Mãe, eu sei a luta que você tem passado, porque eu passei, não passei com o filho, mas passei com o irmão. E quantas vezes eu tinha que ouvir meu irmão cheio de droga, falando palavrões, eu vi meu irmão uma vez querer matar o meu próprio pai, ele ia matar o meu pai, não é? Sem que o meu pai soubesse que ele ia matar o meu pai. E eu, crente, vi, quando ele entrou na cozinha, desculpa, irmãos, eu tô com um probleminha, que se eu comer ou tomar qualquer coisa, eu fico com refluxo, né? Por isso que eu fico dando essas paradinhas para respirar. E o meu pai, né, o meu irmão entrou na cozinha. Eu vi quando meu irmão veio da rua, que eles estavam jogando bola na porta da casa, eles lá, o pessoal, o grupo dele lá que usava as coisas lá, estavam jogando bola em frente da casa, meu pai na ignorância, né, ignorante também, bebia cachaça, aquela... Meu pai saiu lá fora, pegou a bola dele e cortou a bola dele de faca. Então, aquilo ali gerou uma ira muito grande no meu irmão. E eu vi o diabo querer entrar na casa da minha mãe e destruir a casa da minha mãe. Eu estava ali naquele dia, crente, né? Convertida. E recém, irmão. Recém. Não era de anos de crente, recém. Eu olhei assim, saí na janela, vi meu pai cortando a bola, aquela confusão na rua, e eu vi meu irmão entrar pelo portão do fundo, assim, eu prestei atenção, ele entrou pela porta do fundo, foi na gaveta, meu pai ainda estava lá fora cortando a bola. Foi na gaveta da cozinha, e quando ele passou a mão na faca, aí eu corri. Quando eu corri, peguei ele no portão. Eu falei, meu irmão, você vai para onde? Eu vou matar esse velho e tá. Meu Deus, aí foi a luta, irmão. Foi uma luta, e o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, você não vai fazer isso, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, e ele totalmente fora de si. E ali, irmão, só pelo poder do sangue, em nome de Jesus, está repreendido. Ele, para de falar nesse Deus, eu está repreendido. Meu irmão, pelo amor de Deus, para com isso. E orando e clamando, até que eu consegui, irmãos, tirar a faca da mão dele. Eu consegui tirar aquela faca da mão do meu irmão. Voltei para a cozinha, guardei a faca, e o meu irmão, né? E o meu irmão foi ficar no canto dele, e o meu pai nunca ficou sabendo que o meu irmão tinha pego essa faca para ele. Porque na época, se o meu pai soubesse, teria tido outra tragédia em casa, porque meu pai teria matado meu irmão. Matava, porque eu vivi num lar, irmãos, de muita violência, de muitos conflitos. Mas Jesus chegou no meu lar. Jesus chegou na casa da minha mãe, Jesus entrou, Jesus apaziguou tudo, irmãos. Meus irmãos pararam, meu irmão parou de usar droga, outro foi parando de beber aos poucos, meu pai foi parando de beber, e hoje nós temos tranquilidade. Hoje minhas cunhadas são crentes, meus sobrinhos, a maioria são crentes, não é? Meus filhos são crentes. Hoje a gente já não vive mais aquela luta ferrenha, aquela luta com as drogas, aquela luta com o álcool, porque Jesus entrou na nossa casa. Jesus entrou nas nossas vidas. Jesus, ele quer só uma oportunidade para mostrar que ele pode mudar a sua história. Você que me vê, você que me escuta, você que talvez seja um dependente químico, que está me assistindo, você que às vezes tem lutado contra as drogas, contra o álcool, contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra a prostituição, contra tudo que é contra Deus. Você que é conhecedor da palavra e você acha que não tem jeito para a sua vida, eu te digo que tem, porque Jesus, ele ama. Ele ama, e ele veio para o mundo, e ele morreu, e ele demonstrou seu amor ali na casa de Simão. Jesus, Simão, tu não me deu
Tu não me saudou com ósculo santo, tu não me deu água para lavar meus pés. Mas esta mulher, Simão, desde a hora que ela entrou, ela não deixou de lavar meus pés com suas lágrimas e enxugar os meus pés com seus cabelos. Porque muitas vezes, irmão, nós esquecemos quem nós éramos. Nós éramos leprosos, nós éramos também cheios de chagas, nós também éramos cheios de pecado, nós também éramos, olha, irmãos, inúteis. E o Senhor teve misericórdia de nossas vidas. O Senhor foi nos buscar, o Senhor foi nos resgatar, o Senhor foi, aleluia, ao nosso encontro, não é verdade? E eu tive problemas com o povo de Deus, que dizia para mim, diga-me com quem tu anda, que eu te digo quem tu é. Por quê? Porque eu andava muitas vezes com pessoas, né, que tinha problema com o alcoolismo, que tinha problema. Eu tenho hoje missionárias na igreja que eram mulheres alcoólatras. Eu tenho uma apóstola que foi um alcoólatra, chegou aqui na igreja, era alcoólatra. Eu tenho uma irmã no ministério que eu a encontrei na rua, sentada, embriagada, chega, estava assim, ó. E eu disse para ela, Jesus te ama, filha. Ele tem na sua vida uma obra. São as palavras de amor, palavras, irmãos, que libertam. Olha, Jesus te ama. Pouco a gente escuta esta palavra hoje da boca das pessoas. Jesus lhe ama. Jesus, ele quer lhe abraçar. Jesus, ele lhe aceita. Jesus, ele quer curar o que você não dá conta de curar. Irmão, quantos filhos, eu quero dizer assim, para pais que estão me assistindo neste vídeo hoje, quantos filhos têm desejo de ser libertos? Você já imaginou que às vezes seu filho chega em casa e muitas vezes você agride com palavras, você agride, você é um marginal, você é um bandido, que isso, que aquilo, que a polícia vai lhe pegar, você vai morrer. Eu sei que na hora da raiva a gente fala muita bobagem. Ah, com certeza, na hora da raiva a gente fala. Mas será que o seu filho, quando ele está sóbrio, quando ele está melhor, será que ele não tem desejo de lhe agradar? Mãe, pai? Será que ele não tem vontade de ser diferente do que ele é ou ela é? Será que ele não tem vontade de lhe agradar? Eu já ouvi filhos dizer que odeiam os pais, né? E eu olho assim e digo, não, isso não é verdade, não, isso é o diabo. Aleluia. Mas também tem pais e mães que fazem por onde, né, irmãos? Serem odiados. A palavra de Deus diz que nós não devemos irar os nossos filhos. Efésios diz, né, lá em Efésios, eu creio que é capítulo 5, fala, né? Pais, não irei vossos filhos, né? Aleluia. Por quê? Porque acaba odiando, criando ódio, não é? E nós que somos criados no amor, estou triste, pastora, por quê, minha irmã? Leisiane, boa tarde. Não estou triste, não. Boa tarde, pastor. Olha, eu vi direitinho, estou triste, pastor. Misericórdia, se está triste, Leisiane, Deus vai te alegrar, viu? Porque eu vi direitinho na sua frase, estou triste, pastor. E não é boa tarde, pastor. Olha, irmãos, então é essa palavra que eu tenho. Eu estava ali e disse, Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? Né? Qual é a palavra, Senhor, que tu tem para o teu povo? O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu passei por isso tudo lá no mundo. Quero deixar também essa mensagem para alguns pais que estão se desesperando, porque acham que seus filhos, suas filhas, jamais vão sair desse caminho errado. Às vezes, esse caminho é só para que eles tenham experiências no futuro. Para eles terem experiência como hoje eu tenho. Não é? Tive amigos, irmãos, que eu amava e perdi meus amigos. Aleluia. Por causa das drogas, né? Por causa do alcoolismo, perdi amigos. Amigos que eu chorei no enterro deles. Amigos que até hoje eu me lembro deles, que poderiam ser boas pessoas, que não eram pessoas que andavam matando, roubando, mas que por serem dependentes químicos, que eram dependentes químicos, pessoas que precisavam de um tratamento, pessoas que precisavam de Deus, né? Eles acabaram morrendo e morreram como marginais. Porque as pessoas têm em si que toda pessoa que usa droga é um marginal. E não é, nem todos são, irmão, nem todos são bandidos, nem todos são roubadores, matadores, estupradores, nem todos.
Nem todos. Eu convivi, existe sim, existe os tais que fazem, realmente fazendo esse tipo de coisa. Mas existe aquele que alguém deu para ele experimentar, ele experimentou a primeira, a segunda, levou na brincadeira e de repente estava aí viciado, mas que nunca se deixou. Daniel Félix, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Deus lhe abençoe. Então não fez porque quis. Quem é que quer, irmão, ser marginalizado pela sociedade, né? Quem é que quer? Ninguém. Amém? Então eu quero deixar para você esta palavra. Olha, Jesus, ele é o libertador. Ele liberta. E ele tem prazer em libertar. Ele disse, eu sou a porta. E quem entrar por mim achará pastagens, não é? Eu sou o bom pastor. Jesus diz isso em sua palavra. Vários versículos da Bíblia. Eu tenho dito para vocês que eu não tenho... Onde eu falar na igreja, eu falei, irmãos, eu não tenho facilidade de guardar versículos e capítulos da Bíblia, eu não tenho. Não, mas eu leio Bíblia e eu aprendo a palavra. A palavra eu aprendo. Eu não aprendo, eu não consigo memorizar, não, capítulo, versículo, mas eu leio a palavra. E existem vários capítulos da Bíblia onde Jesus disse, olha, eu sou a verdade, né? A palavra de Deus disse, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz que é o bom pastor. Ele diz, né, irmãos, que ele, aleluia, que ele é a água da vida, que ele é o pão da vida. Jesus está aí pronto para estender a mão para mim, para você, para a sua família que está sofrendo, para a sua família que está padecendo, para a sua família que está vivendo este drama no qual falei hoje, pais que não dormem, mães que não dormem, né, famílias que estão aí praticamente destruídas, não só jovens, mas também pais de família, irmãos, que são dependentes químicos, dependentes do álcool, dependentes do fumo, até crentes ainda, né, não foram libertos do fumo. E nós vemos aí também, né, o problema aí de alguns crentes que fumam dentro da igreja, e alguns que ainda, que quando eles vêm para a igreja, eles não são libertos, assim, no abrir e fechar de olhos, né, ele não é liberto como às vezes a gente quer, né. Me dê aqui, Sara, está acabando a bateria. Não é liberto como a gente quer, assim, instantaneamente. Nem todo mundo é liberto instantaneamente, né? E aí começa aquele problema da igreja, dos irmãos não amar a pessoa, né, irmãos? Da pessoa não amar. Eu acho que não coisou não, Sara. De não amar a pessoa, né? As pessoas começam a criticar. As pessoas começam a criticar, as pessoas começam a dizer, olha, mas você agora é crente, mas você agora é crente, como é que você ainda está fumando? Você agora é crente, você ainda está bebendo? Mas, irmãos, a libertação vem de Cristo. Eu só digo uma coisa, né? Claro que nós temos que nos esforçar para sermos libertos, não é? Mas eu acredito em mim que nós, a igreja do Senhor, não estamos aqui, irmãos, para estar com o dedo como juízes, né? Apontando, cobrando, como fez Simão, né? Simão estava ali, ó, de olho na mulher, mas esqueceu dele. Ele esqueceu de como deveria ter recebido Jesus, ele esqueceu de sua lepra, ele esqueceu da honra que ele teve de Jesus estar sentado na sua mesa, não é? E Jesus o honrou indo em sua casa, mas ele não honrou Jesus, não é? E muitas vezes nós não temos honrado Jesus, irmãos, em nossa casa, porque o pecador passa por nós todo dia. O pecador já está dentro da nossa casa e nós não temos palavra de vida eterna para ele, mas sim palavra de maldições, você vai para o inferno. Eu digo até assim, tem pessoas que parece que Jesus tomou a chave do inferno da mão de Satanás, chave do inferno da morte da mão de Satanás, botou na dele. Porque, meu Deus, tem uns crentes que é só, Deus vai lhe matar. Não, o diabo vai lhe matar, vai botar no inferno. Jesus, tem misericórdia, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então, nós temos que crer no dia desse. Eu vi uma irmã orando por outra e dizendo assim para a irmã, olha, irmã, não ore pelo seu marido. Não ore, viu? Não ore pelo seu marido. Não peça misericórdia. Eu fiquei olhando, falei, uai, meu pai do céu. A Bíblia diz que tu não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu mau caminho.
A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros. Meu Deus, a Bíblia manda, Deus manda orar uns pelos outros, não é? Então, hoje, mas a gente vê as coisas tão revertidas, as coisas tão contrárias ao que diz a palavra. E ontem eu disse no culto, ontem eu ministrei e disse para os irmãos, ali no Salmo 119, fala muito sobre a palavra de Deus. Tem vários versículos falando sobre a palavra de Deus. Eu ia falar para os irmãos que o problema hoje, o maior problema na igreja hoje é a falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas têm preguiça de ler Bíblia, elas fazem qualquer outra coisa, mas ler Bíblia, ela passa 3, 4, 5 horas, até um dia, uma tarde, uma noite no celular, na internet, mas ele não lê Bíblia. Aí alguns crentes ainda baixam o aplicativo da Bíblia, né? Ainda baixam a Bíblia no seu aplicativo, né? E outros não, outros não quer compromisso com Deus. E aí qualquer palavra que vem para ele acredita, ele se desespera, ele se joga, né? E o povo vai fazendo tudo errado e deixa de orar pelos filhos. E daí um irmão chegou para mim e disse assim para mim: pastor, eu vim aqui para você orar. Eu falei: o que foi, irmã? Eu vim aqui para você orar para Deus matar meu filho. Eu digo: hã? Eu falei: aí é? E eu vou ter que orar para Deus matar seu filho? Por quê? Porque eu não aguento mais aquele menino. O menino está desobediente, o menino está assim. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, Jesus veio, morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Você quer que eu ore para o seu filho morrer? Não, santo, eu não tenho eu não tenho essa chamada, não. Minha chamada é para que os homens vivam e vivam libertos. Vamos orar, irmão, para o seu filho, para Deus libertar. A mulher tinha 3 anos que orava pelo filho, já estava cansada. Aleluia, eu orei 40 anos pelo meu pai, para ver Jesus libertar meu pai. 40 anos, eu estou igual Caleb, né? Aleluia, estou igual Caleb. Orei 40 anos, Deus me deu a vitória. Então, queridos, meus amados, vamos fazer assim, conforme diz a palavra do Senhor. Vamos estar olhando para nós. E se olhar para alguém, vamos olhar com amor. A senhora olha com amor, pastora? Irmão, olha, eu vou ser franca com vocês aqui. Às vezes eu perco a paciência, assim, com alguns irmãos que estão na igreja 10, 20, 30 anos na igreja e não se converte, né? Você já viu esse tipo de crente? Que ele vem para a igreja e ele permanece aquela coisa, assim, entre o mundo e a igreja. Aí esses, assim, tem hora que me falta paciência. Mas nem esse eu não vou poder matar? Não. Eu digo: meu Deus, o que a pessoa fica fazendo dentro da igreja? Perdendo tempo? Não é? Mas eu tenho muita misericórdia, eu tenho muito zelo de orar. Hoje, como eu não estou indo, né, fazer esse trabalho, como eu fazia, de ir para as bocas de fumo. Olha, irmãos, uma vez eu estava, rapidamente aqui, que já está terminando meu tempo, eu estava dentro fui orar num lugar deserto, mais uma irmã, num lugar onde tinha muito mato, que aqui no Distrito Federal se chama de Cerrado. Né? Então a gente estava orando num lugar assim deserto, aquele matinho cerrado assim, e a gente orando, porque eu não podia orar em casa, porque o povo não me deixava orar, né? Eles não me deixavam orar. E quando eu vou para monte, eu vou para monte de noite, eu vou para monte bem de noite mesmo, quando já não tem quase ninguém. Por quê? Porque eu não vou para monte para orar por ninguém, não. Não vou para monte para orar por ninguém, eu não vou para monte para conversar, eu vejo o povo às vezes nos montes. Eu ia muito, né, mais cedo, assim, aí o povo faz aquelas filas para a gente orar em monte. Não, eu vou para o mundo para me revestir. A Bíblia diz que Jesus fugia das multidões e ele ia procurar um lugar deserto para orar, para se revestir, não é? Então, eu vou para o mundo para me revestir, para orar. Eu chego lá, vou orar por uma fila de gente? Não. Não é que eu não gosto de orar para o povo, eu tenho que me preparar para orar pelo povo, não é verdade? Orar e preparar para orar pelo povo, porque Jesus, ele estava ali de dia com as multidões, mas de noite ele se retirava para o monte, ou para um jardim, ou para algum lugar deserto para orar, para falar com o Pai, para se revestir. Então, assim também eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de estar no meio do povo, aleluia, sem ter o que fazer da parte de Deus, não, né? Quando eu vou para me revestir, é comigo e Deus. E ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esqueci o que eu estava falando, olha. Aleluia. Esqueci mesmo. Mas amém. Nós estávamos num lugar onde não tinha, né, eu saí de casa cedo, deixei os meninos 8 horas da manhã, eu falei: olha, eu vou passar o dia em oração. E saí, fui lá para esse lugar deserto para orar. Quando eu cheguei lá, estou orando, mas a minha amiga Cleonice, que está lá na França, a missionária Cleonice, nós estávamos orando, né? E ali, de repente, irmãos,
os irmãos sempre diziam assim para mim, irmã Cida, não vai lá orar ali para aquele lado não, que irmã, está tendo um homem aí que ele anda estuprando as mulheres aí, né? Eu tinha necessidade de orar, e eu fui. E quando eu estou lá dentro do cerrado, irmão, bem dentro do cerrado mesmo, lá, orando, aí forramos assim, uns negócios, a gente levava água, né, quando fosse 3 horas da tarde, entregar o jejum e tomar água. E aí levamos uma garrafa com água, levamos, acho que uns panos para forrar assim no chão. E aí, terminando de arrumar tudo lá, quando nós fomos dobrar o joelho para orar, aí eu dobrei o joelho. Quando eu levantei a cabeça, eu fui arrumar alguma coisa. Não sei se tinha uma pedra embaixo do meu joelho, alguma coisa. E eu levantei a cabeça, assim, quando eu levantei a cabeça, eu olhei assim, entre as árvores assim, do cerrado, tinha um grupo de homens, era acho que uns 5 ou 6 homens. Eu olhei assim e falei, ai, Jesus, misericórdia. E eu disse para minha amiga assim, Cleo, levanta devagarinho e dá uma olhadinha ali. E ele estava bem perto da gente. E aí ela disse assim, meu Deus, misericórdia, Cida, misericórdia. Ela já ficou preocupada e calma. E aí, meu Deus, misericórdia, o que eu vou fazer, Jesus, né? E eu estava com a minha Bíblia dentro de uma sacolinha. E aí eu peguei, levantei. Quando eu levantei, eles me viram. Eu disse, oi. Aí um deles olhou para mim e disse, oi. Eu disse, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí ele, está fazendo o que aqui? Aí eu disse assim, eu estou aqui. Eu acho que eu estou fazendo a mesma coisa que vocês, né? Eu falei, acho que eu estou fazendo a mesma coisa que vocês. Fazer o quê? Buscando alguma coisa assim para a gente melhorar, né, de vida ou ficar numa boa, né? Aí ele olhou para mim, eu falei, eu tenho um negócio aqui para você. Ele disse, ah, tem? Eu falei, tem. Aí levantei assim um pouquinho a sacola, né? E eles acharam que era droga. Aí vinham todos, eu disse, não, vem só você. Porque eu notei que um deles lá estava comandando o grupo lá. Eu falei, vem só você, chamei o chefe. Aí ele veio. Quando ele chegou perto de mim, ele disse, oi. E a minha amiga de joelho, né? A minha amiga de joelho. Enquanto eu falava, uma tarde de joelho. Eu disse, oi. Ele disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Ele disse, aí, o que tu tem aí para nós? E eu carregava a Bíbliazinha assim, pequena, na sacola. E aí eu falei, só um minutinho, tá? Aí abri a sacola e tirei a Bíblia. Quando eu tirei a Bíblia, assim, ele olhou para mim e falou assim, o que é isso? Eu disse, palavra de vida eterna. Você já ouviu falar disso aqui? É melhor do que droga. É melhor do que droga isso aqui, ó. Você está procurando alguma coisa para sua vida? Isso aqui é melhor do que droga. Posso ler uma palavra para você? E ele ficou assim. Ele parou, irmão. Ele ficou pasmo, assim, parado, olhando para mim. Eu falei, você quer que eu leia uma palavra para você? Aí eu digo, vou te provar que agora, que o que eu tenho aqui é melhor do que droga. Labaraçaia, Ramanurgia, Astergia, Soubia, Labaraia, Terra Manto. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, Cida, tu parece Jesus. Aleluia. Ele dizia para mim, Lindomar. Cida, encontrei ele um dia desses. Tantos anos que eu não via Lindomar, encontrei no Facebook. Ele disse, Cida, tu parece Jesus, vou te batizar de Jesuína. Eu disse, por quê? Porque onde tu tá, Cida, tem que aparecer gente. E aí, né? Porque eu prego, irmãos, eu prego a palavra, eu tenho prazer em falar de Jesus para as vidas, tenho prazer de mostrar quem é o meu Deus para as vidas, porque o meu Deus liberta, o meu Senhor pode fazer mudança, o meu Senhor transforma as vidas, irmão. E por que eu vou guardar esse tesouro só para mim? Ele é tão rico, é tão poderoso, é tanto que tem nesse tesouro que eu posso distribuir, e quanto mais eu distribuir, mais eu vou ter desse tesouro. Por que então guardar só para mim? Aí abri a Bíblia e pedi uma palavra para o Senhor. E o Senhor me deu a árvore e os frutos ali naquela palavra. E eu li para ele e expliquei para ele. Aí eu disse para ele, você quer oração, meu filho? Aí ele baixou a cabeça e disse, quero. Eu disse, quer que eu ore pelos seus amigos também? Aí ele fez assim, os amigos vieram, ele disse, essa aqui é a irmã, aqui é a irmã. Aí os outros ficou sem entender. Ele disse, ela quer orar por nós. Porque também Deus me usou para ele. Né? Só eu e ele. Falei, vejo sua vida, você está correndo risco de vida. Vejo assim, 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 assim. Deus falou a vida daquele homem para ele. Ele ficou assim, né? E aí eu falei, Deus quer mudar esses frutos na tua vida. Aí ele chamou os outros, a irmã aqui para orar pela gente, tá? E aí eu orei por eles, irmãos. E ali Deus falou com cada um deles, eu pedi licença, botei a mão no ombro deles, abençoei eles, né? E falei, olha, vocês estão abençoados. Foram embora.
Minha amiga falou, meu Deus do céu, o que é isso? Tá? Foram embora. Irmãos, eu fui para lá para passar o dia lá. Aí ele falou assim para mim, falei onde era que era a igreja que eu congregava, né? Onde era, pedi os cultos da quarta-feira da tarde da bênção, que eu já dirigi a tarde da bênção. Aí expliquei tudo para eles. Aí ele disse assim, e a senhora vai ficar aqui por muito tempo? Eu falei, talvez. Não queria para ele que era o dia todo, né? Que eu não sabia das intenções do coração dele. Eu falei, talvez. Irmãos, quando foi, assim, isso era por volta de umas 10, 11 horas, foi por volta assim, de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, irmão, eu escutei aquele barulho assim dentro do mato. Quando eu levantei assim, que eu estava no joelho, que eu levantei assim a cabeça, irmão, o povo estava trazendo, era a família para a gente orar. Eles foram em casa, contaram para as pessoas, e as mães, as esposas, as irmãs, a família veio para dentro do mato onde nós estávamos para receber oração. E ali nós oramos por todo mundo. Quando eu terminei de orar, eram as 4 horas da tarde, né? E aí eu falei, minha filha, vamos sair daqui, porque daqui a pouco vai vir mais. Aí fomos para outro lugar, que nosso propósito era até 6 horas. Aí tinha uma chácara, não tem umas chácaras próximas de onde eu orava. E aí eu fui lá em uma das chácaras, pedi o dono da chácara, que me conhecia, para me deixar ficar lá na chácara até o dia terminar, até as 18 horas. Porque senão eu não ia orar, né? Eles estavam trazendo as pessoas, e ali aceitaram Jesus, e alguns começaram a vir na igreja, e aceitaram o Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Ame, ame ao pecador, ame o perdido. Você um dia foi um perdido, você um dia foi um pecador. Ah, eu nasci num berço evangélico, mas todos nós, infelizmente, tem uma época na nossa vida que precisamos de ser amados e perdoados. Amém? Soberano, abençoe esses lares, essas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Determine vitória para eles, em nome do Senhor. Cobre com teu sangue, manifesta a tua graça. Meu Pai, liberta as almas, liberta as vidas. Ensina as vidas a amar. Ensine as vidas, ó Pai querido, a estar, Jesus, cuidando daqueles que precisam de Ti, porque a salvação para as nossas vidas, a salvação em Ti, é o mesmo ontem, hoje e eternamente és Deus. Abençoe a cada um em nome de Jesus. Queridos, olha, inscreva-se no nosso canal, amém? Indique as pessoas se inscreverem no nosso canal, Palavra de Vida Eterna, compartilhe, deixe seu like, ó, se você gostou, amém? E nos ajude a dizer para o mundo que Jesus está vivo, amém? E eu estou de volta amanhã. Eu sempre digo isso, né, irmão? Alguém fala assim para mim, oi, pastora, cadê você? Eu sempre digo, amanhã eu estou de volta. Mas às vezes a gente, ocorre de a gente ter alguma coisa mais urgente para fazer, amém? Beijo para as irmãs. Amo vocês, cheirosas. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de vocês. Jesus. Depois eu vou ler, irmãos, tá? Aqui, aleluia, porque na hora da palavra eu não gosto de estar lendo, senão eu me perco, tá bom? Mas cheiro para vocês, olha, vai para o YouTube esta mensagem, fala para alguém procurar lá que vai achar, aleluia, pastora Cida Martins, dizendo, amai, viu? Amai, porque Jesus é amor.